Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula do nosso módulo de Direito Civil e nessa aula nós falaremos sobre um tema que de muita incidência nos concursos de cartório, que se chama prescrição e decadência. A partir de agora passaremos a falar então sobre um tema que é de muita importância para o nosso concurso, porque sempre nós temos lá 2 ou 3 questões relacionadas à prescrição e decadência, tudo bem? Vamos lá então. Falar sobre prescrição e decadência, meus queridos, na verdade é fazer uma análise em relação ao tempo nas relações jurídicas, certo? Vários institutos, eles versam sobre o tempo das relações jurídicas, mas os mais importantes para o direito, com certeza, é quando nós falamos sobre os institutos da prescrição e da decadência. Vamos lá então. Professor, o que seria prescrição? Prescrição é o instituto que ataca o direito ao exercício de uma pretensão. Exercício de uma pretensão relativas a direitos subjetivos. Direitos subjetivos, esses devem ser de ordem patrimonial e também direitos disponíveis. Então, não exercidos durante determinado lapso temporal, esses direitos subjetivos, nasce o que? Uma pretensão em razão de uma ação condenatória. Uma ação condenatória. Guardem bem esses requisitos então da prescrição. Primeiro, ataca o exercício de uma pretensão relacionada a direitos subjetivos, patrimoniais e disponíveis, se não exercidas durante certo lapso temporal e que atinge uma ação condenatória. Tudo bem? Professor, mas as ações condenatórias, meus queridos, elas prescrevem justamente por isso, porque elas possuem uma pretensão de dar, uma pretensão de fazer ou de não fazer. Nós veremos nas aulas de obrigação as obrigações de dar, coisa certa ou coisa incerta, e de fazer ou de não fazer. E essas ações condenatórias, elas buscam a condenação do réu a alguma dessas prestações. E por isso que emanam disto um direito subjetivo. Se esse direito não é exercido pelo seu titular, aí nós temos o que? O Instituto da prescrição. Tudo bem? E a decadência? Nós veremos depois na nossa próxima aula sobre decadência, mas só para ficar bem claro para você agora, para distinguir da prescrição que nós analisaremos nessa aula, vamos lá. Decadência é o instituto que ataca um direito potestativo, que se não exercido em determinado lapso de tempo, em determinado lapso temporal, atinge uma ação constitutiva, uma ação constitutiva que pode ser positiva ou uma ação constitutiva negativa. Professor, relembre para mim aí o que seriam essas ações constitutivas e desconstitutivas. Ação constitutiva ou desconstitutiva, meus queridos, são aquelas ações que têm justamente por pleitos direitos de natureza potestativos. Eles buscam a criação, ou essas ações buscam a criação ou a modificação de um estado jurídico anterior, certo? Ela busca destruir, busca construir ou desconstruir uma relação jurídica. Esse é o conceito de decadência inicial. Guardem somente isso aqui, é a parte das ações constitutivas ou desconstitutivas e que está relacionado sempre que atacam um direito potestativo. Lembrando, meus queridos, que esse conceito trazido pelo professor André Vilaverde de prescrição e decadência é o conceito trazido pelo professor Agnello de Amorim Filho. É um conceito amplamente aceito pela doutrina, inclusive a maioria da doutrina entende que este é o conceito adotado pelo nosso Código Civil. Nós já falaremos sobre isso para vocês, mas nós temos diversas correntes que trazem outros conceitos de prescrição que podem cair na sua prova. Então vamos lá, professor, a corrente tradicionalista. A corrente tradicionalista nos diz que a prescrição constitui a perda do direito de ação. Uma outra corrente doutrinária diz que a prescrição ela gera a perda do direito subjetivo. Essa corrente, inclusive, ela é adotada pelo professor Alexandre Câmara. Temos também uma corrente que diz que a prescrição ela
cria uma objeção para o devedor, permitindo que este devedor opte pela extinção da pretensão. Quem adota essa corrente, meus queridos, é o professor Humberto Teodoro Júnior e também o professor Barbosa Moreira, que adotam esta terceira corrente que fala que a prescrição cria uma objeção para o devedor, permitindo-lhe optar pela extinção da pretensão. Tudo bem? Então, tudo bem claro para vocês? Mas, para a sua prova, você fique com o que diz a legislação. Na prova objetiva, nós temos que saber aquilo que diz a legislação. E o que diz a legislação sobre a prescrição? Artigo 189, leitura obrigatória para vocês. Vamos lá. O artigo 189, ele conceitua a prescrição como a perda de uma pretensão relativa a um direito subjetivo, patrimonial e disponível, que é manejado por meio de uma ação condenatória. Então, artigo 189 que adota essa teoria do professor Agnello de Amorim Filho. Passaremos agora, meus queridos, a falar de alguns pontos importantes sobre a prescrição. Primeiro deles, a prescrição, o reconhecimento judicial da prescrição importa na extinção do processo com resolução do mérito. Com resolução do mérito. Meus amigos, meus queridos, isso sempre cai em prova de concurso de cartório. Então lembre, prescrição e decadência, reconhecimento judicial da prescrição e decadência importa a extinção do processo com resolução do mérito, que era lá o nosso artigo 2694 do CPC 73, e hoje nós temos isso no artigo 467 e 468 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Tranquilo? Leitura obrigatória para vocês também, mas basta lembrar isso. Prescrição e decadência é extinção do processo com resolução do mérito. Tranquilo? Vamos lá. Professor, o que acontece quando uma obrigação ela é prescrita? A doutrina entende que esta obrigação ela se converte em uma obrigação imperfeita, em uma obrigação natural. E o que seria essa obrigação natural, professor? Obrigação natural é aquela obrigação que não gera o direito a um cumprimento, é uma obrigação inexigível, é uma obrigação irrepetível, é uma modalidade jurídica de débito que está desacompanhado de responsabilidade. Nas aulas de responsabilidade civil nós veremos bem certinho que nós temos diversas hipóteses de débito sem responsabilidade, e uma delas é o que? Justamente essa obrigação natural, uma obrigação imperfeita que decorre do que? De uma prescrição. Então, uma obrigação prescrita, ela se torna uma obrigação natural. Lembrando sempre que a prescrição, ela atinge apenas a pretensão, meus queridos. Ela não atinge o direito constitucional de ação, certo? Não há que se falar que a prescrição atinge o direito constitucional, direito abstrato de ação. E não atinge também a obrigação em si, porque essa obrigação ela permanece viva, se convertendo em uma obrigação, e agora você já sabe, em uma obrigação natural. Muito bem, então. Vamos lá, seguindo. Importante mencionar para vocês, meus queridos, que a prescrição, ela envolve apenas, como nós já falamos anteriormente, direitos subjetivos patrimoniais disponíveis. Direitos sem conteúdo patrimonial, ou seja, direitos extrapatrimoniais, como direito de personalidade, o estado de família, são imprescritíveis, são indisponíveis, são irrenunciáveis. Entretanto, esses direitos que decorrem desses direitos fundamentais, desses direitos da personalidade, eles são sim prescritíveis. Então, imprescritível é apenas a pretensão relacionada ao direito subjetivo extrapatrimonial. Esses direitos extrapatrimoniais, meus queridos, eles são exercitados em regra mediante pretensões declaratórias e por isso não são objetos de prescrição. Mas a imprescritibilidade é apenas da pretensão relacionada ao direito subjetivo
extrapatrimonial, que é indisponível. O direito patrimonial que decorre desse direito da personalidade, ele é prescritível. Professor, você poderia me dar um exemplo? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, por exemplo, que a declaração do estado de filiação, certo? A declaração do estado de filiação postulado cumulativamente com o pagamento de direito de herança, a declaração do estado de filiação é imprescritível, porque é direito da personalidade, mas o direito de herança que decorre desse direito fundamental, desse direito da personalidade, ele é prescritível, assim como o direito de alimentos. Então, a declaração de paternidade é imprescritível, porque é uma ação declaratória, direitos da personalidade, direitos imprescritíveis, mas a ação de alimentos decorrente desta declaração, desse direito da personalidade, ele é prescritível. Ficou claro para vocês, meus queridos? Tudo bem? Voltem à aula, assistam novamente para entender bem isso que é muito importante. Tudo bem? Então vamos lá. Um outro exemplo para vocês. A imagem. A violação ao direito de imagem é imprescritível. Entretanto, a pretensão reparatória do dano a essa imagem, ela prescreve no prazo de 3 anos, que nós aprenderemos daqui a pouquinho. Tudo bem? Então nós temos diversos exemplos, o exemplo dos alimentos mesmo. O direito de pedir alimentos, ele não é passível de renúncia, certo? O que a doutrina admite é somente uma desistência momentânea desses alimentos, mas o crédito alimentar vencido, certo? Se ele não for exercido no tempo, ele prescreve no prazo de 2 anos contados do seu vencimento, que está lá no artigo 206, parágrafo 2º, que nós já estudaremos esse artigo, todo ele para vocês. Tranquilo, então? Direito à personalidade imprescritível. Direitos patrimoniais que decorrem desses direitos da personalidade são prescritíveis. Tudo bem? São objetos de prescrição. Professor, e o que seria a diferença entre prescrição aquisitiva e prescrição extintiva? Meus queridos, muito cuidado com isso na sua prova, viu? Porque a doutrina afirma haver existência entre a prescrição aquisitiva e dá como exemplo a uso capião, ou seja, o decurso do tempo, ele gera um direito, a aquisição de um direito que seria o exercício da posse por determinado tempo, gera o direito de propriedade. Essa seria a prescrição aquisitiva. E a prescrição extintiva, que é essa que nós estamos estudando agora, seria a prescrição propriamente dita. Meus queridos, uma parte da doutrina diz que não há se falar em diferença, porque o Código Civil não faz essa diferença. O Código Civil apenas trata da prescrição, aqui nos artigos nós estamos estudando, 206, 205, e a uso capião em artigos específicos para uso capião de bem imóvel, e lá não se fala em prescrição aquisitiva. Então, muito cuidado na sua prova. Isto é o que a doutrina é que estabelece essa diferenciação entre prescrição aquisitiva e prescrição extintiva. O Código Civil não faz esta diferenciação. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Professor, a prescrição, ela pode ser renunciada? É possível a renúncia de uma prescrição? Vamos lá, meus queridos. Você só pode renunciar aquilo que você tem. Se você tem algo, você pode renunciar. Se você não tem algo, você não pode renunciar. Esta é a regra. Então lembre-se, é preciso que a prescrição esteja consumada para que se possa renunciar à prescrição. Então a pergunta, professor, é possível renunciar à prescrição? Em regra, não. Salvo se essa prescrição já estiver consumada, porque a prescrição consumada é passível de renúncia. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá então, seguindo. Professor, qual é o momento da alegação da prescrição?
O artigo 193 do Código Civil diz que a prescrição ela é passível de alegação em qualquer grau de jurisdição. Então, em qualquer grau de jurisdição, se pode alegar a prescrição. Tudo bem? Entretanto, meus queridos, o Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de alegação de prescrição em havendo falta de pré-questionamento, ou seja, se a questão de direito federal não foi discutida, não foi debatida na origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há possibilidade de suscitação desta prescrição no âmbito daquele tribunal. Então, a regra geral, artigo 193, prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, mas no STJ há necessidade de pré-questionamento, necessidade de discussão prévia, que essa questão de direito federal tenha sido discutida, tenha sido debatida na origem do processo. Tranquilo? Um outro detalhe que eu gostaria de chamar para vocês, meus queridos, é o seguinte: o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que é impossível, pela impossibilidade de arguição de prescrição, ainda que no segundo grau de jurisdição ou perante o tribunal, em sede de sustentação oral. Então, na sustentação oral, os tribunais entendem que não há possibilidade de alegação de prescrição. Por quê? Porque há aí uma clara lesão à garantia constitucional da ampla defesa da outra parte, certo? Que vai ser surpreendida apenas com a arguição dessa prescrição em sede de sustentação oral, lá no segundo grau e perante o tribunal. Tudo bem? Uma outra lembrança para vocês: a prescrição ela atinge tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, não há essa distinção. E gostaria de falar para vocês agora sobre o seguinte: a prescrição iniciada contra uma pessoa, ela continua contra o seu sucessor. Muita atenção, meus queridos. O artigo 196 do Código Civil, ele diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa, observe-se que ela continua a correr. E o que significa isso, professor? Que significa que não é que ela recomeça a correr, ou seja, não há suspensão e não há interrupção do prazo. Ela continua a correr contra o sucessor. Então, se ela já foi iniciada contra uma pessoa, ela continua a correr contra o seu sucessor. Tudo bem? Seguindo então, mais uma informação sobre prescrição para vocês, meus queridos. Vamos lá. A prescrição, ela pode ser decretada de ofício pelo magistrado, certo? Agora, com o Código de Processo Civil de 2015, há necessidade de manifestação da outra parte, mas o juiz, ele pode reconhecer, pode decretar esta prescrição de ofício, sem o pedido da outra parte, desde que ele, em razão do princípio do contraditório e ampla defesa, ele permita que a outra parte se manifeste sobre esta prescrição. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, meus queridos. Falaremos agora sobre os prazos prescricionais, certo? Isso é muito importante porque todos os prazos, guardem isso que eu vou falar para vocês agora, todos os prazos de prescrição estão previstos no artigo 205 e 206. Fora desses dois prazos, nós teremos qualquer prazo decadencial. Viram que simples agora? Professor, como eu faço para memorizar todos os prazos de decadência? Não memorize todos. Memorize os prazos de prescrição, porque são só 2 artigos. Professor, o senhor tem certeza disso? Tenho certeza absoluta, confie em mim. Então, a partir de agora, você pode até pausar a aula e leitura obrigatória dos artigos 205 e 206. 2 artigos pequenos, bem tranquilo de você memorizar. São poucas hipóteses, poucos itens para que você memorize. Mas prescrição, onde nós encontramos artigo 205 e 206, decadência em diversos artigos do Código Civil, na parte geral, na parte especial, em leis esparsas, você vai encontrar diversos prazos decadenciais. Prescrição somente no artigo 205 e 206 do Código Civil. O maior prazo prescricional que nós temos, meus queridos, é de 10 anos e ocorre quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. Então, se não fixou um prazo menor, o prazo será de 10 anos. Então, qualquer prazo de prescrição na sua prova
Acima de 10 anos, essa alternativa está errada. Prescreve em 15 anos, está errado. Prescreve em 10 anos, errado. Porque o nosso maior prazo que nós temos de prescrição no Código Civil é de 10 anos. E eu falarei agora para vocês aqui algumas hipóteses que você vai fazer a leitura, porque na sua prova objetiva só cai isso, só cai a letra da lei em relação a esses artigos para te confundir. Coloca lá uma hipótese que é de 3 anos, de 1 ano, uma hipótese que é de 1 ano e 2 anos. Então eu não farei a leitura de todo o artigo para vocês, a gente só vai fazer aqui aqueles que são mais relevantes para que eu possa entender. Então vamos lá. Prescreve em 1 ano, por exemplo, a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Isso sempre cai em prova. O prazo é de 1 ano. A pretensão do segurado contra o segurador também prescreve em 1 ano. E prescreve em 2 anos, professor. 2 anos nós só temos uma hipótese e ela sempre cai em prova. Qual é a hipótese? Até nós já comentamos sobre isso. Prescreve em 2 anos a pretensão de haver prestações alimentares. Prazo contado a partir da data em que se vencerem esses alimentos, tudo bem? Em 3 anos é a hipótese maior que nós temos no Código Civil, então leitura obrigatória. Por exemplo, a pretensão da reparação civil, que está no parágrafo 3º, inciso 5, inciso 5º do nosso artigo que fala sobre prescrição, prescreve em 3 anos. Reparação civil, prescrição de 3 anos. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. E uma outra hipótese que sempre cai em prova também, e as pessoas esquecem dessa parte, que é uma prescrição de 4 anos. Qual é essa, professor? Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Então, a data da aprovação das contas inicia o prazo prescricional de 4 anos e é a única hipótese de 4 anos. Então, nós temos uma hipótese de 2 anos e uma hipótese de 4 anos. Prescreve em 5 anos. Vamos lá. O parágrafo 5º do nosso artigo. O mais importante deles é a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Então, a pretensão do vencedor em juízo para haver do vencido aquilo que se despendeu em juízo prescreve em 5 anos. Tudo bem? Vamos lá, continuando então, meus queridos. Lembrando que o STJ tem decidido que o prazo prescricional contra as sociedades de economia mista e as concessionárias de serviço público é o prazo de 10 anos. Lembra que nós falamos quando não há regra geral? Então o STJ entende que o prazo prescricional contra as sociedades de economia mista e as concessionárias de serviço público ele será de 10 anos. Professor, o que seria uma prescrição intercorrente? Meus queridos, prescrição intercorrente é um instituto em que a prescrição ela ocorre dentro do processo. Por isso, intercorrente é dentro intraprocessual. Então, está ligada à inércia na continuidade de um processo. Essa prescrição ela penaliza aquele autor de uma pretensão pela sua inércia. O autor ajuiza a ação e depois não faz mais nada. E depois ele fica inerte. Nós temos prescrição intercorrente na seara trabalhista, que não é objeto da nossa aula, de execução fiscal e no direito civil, professor. Meus queridos, prevalece o entendimento doutrinário, a maioria da doutrina entende que não há se falar em prescrição intercorrente dentro do direito civil, porque a mora ela é imputada ao Estado, certo? E essa prescrição intercorrente, essa mora deve ser imputada ao autor da ação. O processo civil, ele se inicia por iniciativa das partes, mas ele depende de impulso oficial. É o juiz quem dá impulso oficial ao processo. Mas, aí, em razão daquelas exceções em que o juiz pode, em que a parte deve se manifestar, nesses casos, uma minoria da doutrina entende que há prescrição intercorrente no direito civil, no processo civil. Não prevalece o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é o quê? De que não há se falar em prescrição no direito civil, prescrição
intercorrente. Tudo bem? Lembrando para vocês a súmula 106 do STJ. E corroborando este entendimento majoritário, nós temos a súmula 106 do STJ, que diz o seguinte: proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Essa é a súmula número 106 do STJ. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá. Muito obrigado pela presença de vocês nessa aula e nós continuamos, volte, já pode, faça as anotações dessa aula aqui, volte e nós já continuamos na nossa próxima aula aqui, terminando o nosso assunto de prescrição e decadência. Até daqui a pouquinho, meus queridos. Vamos lá.